Há feridas que não sangram, mas destroem a alma por dentro. Lorena descobriu isso no dia em que viu aquela foto. Uma imagem simples, mas que carregava o nome da sua maior dor. Carolina, o primeiro amor de Gustavo. Era ela, a mulher que com um único sorriso desfez anos de sacrifício. Lorena havia amado com tudo o que tinha, corpo, alma e destino. Mas bastou um olhar daquela que o passado nunca apagou, para que todo o amor que ela construiu desmoronasse. A vida lhe mostrou de forma cruel que o amor verdadeiro não se mede por promessas, mas pelo que se escolhe quando o coração é posto à prova. E naquele instante, diante daquela foto, Lorena entendeu. O inimigo não era apenas Carolina, era também o silêncio, a ingratidão e o amor cego que ela dedicou a quem nunca soube enxergá-la. O que você faria se descobrisse que a pessoa por quem viveu sempre pertenceu a outro coração? Assim que o velho partiu, Gustavo não perdeu tempo para correr de volta aos braços do seu primeiro amor, mesmo que isso custasse sua reputação, duramente conquistada. Naquele dia, Lorena estava sozinha. Sozinha no dia do próprio aniversário de casamento. De repente, uma mensagem anônima acendeu o celular. Bastou um olhar para que ela soubesse de quem vinha. As palavras eram venenosas, frias, afiadas. Então você perdeu, Lorena. Suas tentativas patéticas de me afastar falharam. Agora que o velho se foi, nada mais a protege. Gustavo voltará para mim. Seus dias de senhora Tavares de Lacerda estão contados. Aproveite seus últimos momentos, porque em breve esse título pertencerá a mim. Lorena sentiu as mãos tremerem. Podia imaginar o sorriso arrogante de Carolina, sua expressão altiva, convencida de uma vitória suja. Mas a verdade era outra. Ela jamais forçou Gustavo a romper com Carolina. Foi Carolina quem o abandonou, em troca de uma fortuna generosa, vendendo o próprio amor como se fosse uma mercadoria. Afonso, o avô de Gustavo, soube disso e nunca a perdoou. Ela falhara no teste moral que ele lhe propôs, mas agora tentava reescrever a história e colocar a culpa em Lorena. Como ela ousa, pensava, com o coração em chamas. Lorena ainda se lembrava das últimas palavras de Afonso em seu leito de morte. O velho segurara sua mão com ternura e dissera com voz trêmula: "Minha querida, cuide de Gustavo. Eu sei que só você poderá fazê-lo feliz." Aquele homem bondoso e sábio fora o único da família Tavares de Lacerda que realmente tratara Lorena com carinho. Se não fosse por ele, ela jamais teria sobrevivido aos primeiros anos daquele casamento frio e distante. Respirando fundo, Lorena decidiu tentar mais uma vez. Pegou o celular e enviou uma mensagem curta para o marido. No fundo, tinha certeza de que ele voltaria e que, quem sabe, poderiam conversar. Mas o que chegou não foi amor. Foi uma tempestade. Menos de meia hora depois, a porta do quarto se abriu com força. Gustavo entrou furioso. Seus olhos estavam sombrios, sua voz cortante. Antes que ela pudesse dizer uma palavra, ele a empurrou para a cama. As mãos dele, pesadas, começaram a arrancar a camisola. Lorena tentou impedi-lo, confusa, apavorada. "Gustavo, por favor, eu só queria conversar." "Chega, Lorena", rosnou ele, prendendo seus pulsos com brutalidade. O quarto foi tomado pelo som de respiração ofegante, pela tensão, pelo choque de corpos. Lorena lutou, mas depois cedeu. E no meio do caos, sentiu algo contraditório. O calor dele, o toque, o resquício do homem que um dia ela acreditara amar. Por um instante, quis acreditar que talvez, só talvez, Gustavo ainda a amasse. Quando tudo terminou, ela ficou ali, imóvel, ouvindo o som da respiração de ambos,
misturada ao silêncio pesado. Mas as palavras que vieram a seguir rasgaram o ar como uma lâmina. Não há mais motivo para manter essa farsa. Vamos nos divorciar. O coração de Lorena parou por um segundo. Ela achou que tinha ouvido errado. O quê? Você me ouviu. Agora que meu avô se foi, é hora de acabar com isso. E não se esqueça, foi você quem falou em divórcio primeiro. Lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto. Era verdade. Ela havia mencionado o divórcio em uma discussão anterior. Mas fora apenas um impulso, uma tentativa de provocar Gustavo para conversar. Nunca imaginou que ele a levaria a sério. A propriedade deixada por Afonso nunca significou nada para ela. Ela teria devolvido tudo se Gustavo encontrasse alguém digno de amor. Mas agora, ele falava como se o casamento fosse um contrato vencido. E o golpe final veio frio como aço. Aqui estão 50 milhões de reais. É mais do que o suficiente para você viver o resto da vida. Pegue o dinheiro, assine o divórcio e desapareça. As lágrimas de Lorena caíram sem controle. Como o amor havia se transformado em tamanha crueldade. Ela recordou o passado. O dia em que salvara Afonso de um ataque cardíaco. O destino unindo suas vidas. E a gratidão do velho que desejava vê-la casada com o neto. Ela acreditara que era o amor a guiá-la. Mas agora via que tudo fora um engano. O homem que um dia prometera protegê-la agora a tratava como uma estranha. Com o coração estilhaçado, Lorena entendeu que nada mais restava. Então, com voz firme, ela disse: "Concordo com o divórcio, Gustavo, e não quero um centavo do seu dinheiro. Apenas prepare os papéis, agora." Sem esperar resposta, desligou o telefone. Arrumou suas coisas em silêncio e deixou a mansão Tavares de Lacerda sob a chuva pesada. As gotas se misturavam às lágrimas, lavando a dor, mas também selando o fim de uma era. Enquanto caminhava, uma voz a chamou. Era Pedro, o mordomo fiel da família. Ele a envolveu com um casaco e disse com respeito: "Senhora Cavalcante, o prazo está terminando. Seu avô a aguarda. É hora de voltar para casa e assumir os negócios da família." Lorena respirou fundo. Aquela vida chegara ao fim. E uma nova começava. Do outro lado da linha, a voz firme de Miguel Cavalcante, seu avô, ecoou: "Boa noite, minha neta. Vejo que, finalmente, você parou de brincar de casinha." Ela respondeu com serenidade: "Sim, vovô. Vou me divorciar de Gustavo Tavares de Lacerda e voltarei para casa em breve. Mas preciso de mais tempo para resolver algo aqui primeiro. Não quero sair com cara de perdedora. Quero estabelecer meu nome aqui antes de voltar para casa. Você sabe que eu odeio quando me desobedece." A voz de Miguel Cavalcante veio firme. "Estou ciente, avô. Peço desculpas. Mas o senhor está certo. Não há covardes na nossa família. Vou lhe dar 1 ano para ficar aí como gerente da filial. Em troca, você deve ter aumentado os lucros em 30% em 1 ano." "O quê? Avô, 30% são 3 bilhões. E você é incapaz de fazer isso?" Ele cortou seco. "Não, mas deixe-me ser franco. Falhar nisso também terá consequências." "Como?" Lorena perguntou, sentindo o peso da promessa. "Tenho um amigo próximo cujo filho está interessado em você. Ao contrário desse bastardo aí, Bruno é um bom rapaz e vai tratá-la bem." "Isso não será necessário," ela respondeu, erguendo o queixo. "Eu vou aumentar os lucros da empresa e não me casarei." "Muito bem, então, feito." A ligação terminou, deixando Lorena sozinha com os próprios pensamentos. 1 ano, 30% de lucro. Ou então se casar com alguém que ela não amava. Quem sabe quanta pressão isso traria? Durante os últimos 6 anos, Lorena abandonou sua identidade e seus talentos para ser inteiramente a esposa de Gustavo Tavares de Lacerda.
No fim, tudo pareceu um sonho infantil, inútil. Sim, era a hora de acordar, e ela não era generosa o suficiente para perdoar. Ela sabia, sua nova vida estava começando. Quando Melissa soube que Lorena havia decidido se divorciar de Gustavo, quase não conseguiu esperar para comemorar que a melhor amiga estava solteira outra vez. Lorena aceitou o convite. Ficar deprimida por vários dias por causa de um canalha como Gustavo não era a sua praia. "Vamos, Lorena", disse Melissa, puxando-a pelo pulso em direção ao clube. Ao ouvir isso, Lorena passou diante de um espelho do chão ao teto e se viu pela segunda vez naquela noite. Um vestido preto, de couro, justo até os joelhos, botas que paravam nos tornozelos, um colar brilhante de ouro realçando as curvas do pescoço, o cabelo castanho, ondulado, preso num rabo de cavalo apertado. Ela estava deslumbrante. Sentia-se confiante. Nada lembrava a mulher desinteressante que fora casada com Gustavo por 6 anos terríveis. Os olhares que recebeu no instante em que entrou confirmaram a verdade estampada no espelho. "Você está solteira agora, Lorena. Precisamos celebrar isso." Melissa ergueu a taça, animada. "Especialmente quando é você que está dispensando aquele idiota." Lorena riu de leve enquanto Melissa pedia a terceira bebida. A amiga otimista estava determinada a fazê-la se divertir. E Lorena estava mesmo se divertindo, até o universo decidir que tinha outros planos. Enquanto dançavam, um sujeito alto e magro, de terno escuro, entrou no clube. Ao lado dele, uma loira capturou a atenção de metade do salão. "Gustavo, onde quer se sentar?" perguntou Carolina com doçura estudada. "Qualquer lugar está bom." "Que tal ali?" Ela apontou para um espaço além da pista. Gustavo seguia na direção indicada, quando alguém prendeu seus olhos. No centro da pista, uma figura familiar, num vestido preto provocante, balançava os quadris ao ritmo da música, rindo da atenção do parceiro de dança, um rapaz de pouco mais de 20 anos. Ela estava diferente, sedutora, atraente, longe da antiga aura humilde e, ainda assim, inconfundível. Lorena. Quanto mais a observava, mais a irritação lhe subia à cabeça. Ver a esposa desfrutando da atenção de outro homem o consumia por dentro. "Você pode ir na frente", ele disse a Carolina, sem olhar para trás, e avançou sozinho. "Que diabos você pensa que está fazendo aqui?" A voz dele cortou o som da pista. "Interagindo publicamente com outro homem, enquanto ainda está casada comigo, não tem vergonha?" Vergonha? Como ele ousava falar assim, quando fora o primeiro a trair o casamento? "Você é muito engraçado, Gustavo", Lorena respondeu com ironia serena. "Na última vez em que conferi, você era quem queria o divórcio. E já que tocou no assunto, não posso deixar de lembrar que há poucos dias você também interagia sem qualquer pudor com outra mulher, meu querido marido." Ela virou para ir embora, mas Carolina surgiu, colando-se ao braço de Gustavo com um ar de falsa bondade. "Gustavo, aí está você", murmurou para então mirar Lorena com olhos faiscantes. "Por favor, não fique bravo com a Lorena. Ela só está confusa. É normal. Assim que vocês se divorciarem e ela sair da proteção dos portões da mansão Tavares de Lacerda, não terá mais ninguém para financiar seu estilo de vida. É natural que procure um homem para sustentá-la." "Financiar o meu estilo de vida?" Lorena repetiu, soltando uma risada curta. "Essa é nova, Carolina." "Mas ela não está errada, está?" Gustavo atirou, ferido no orgulho. Ele podia não ter sentimentos por Lorena, mas não suportava a ideia de vê-la dormindo por aí por trocados, manchando o nome dele. As sobrancelhas de Lorena se franziram. Era sempre assim. Perto de Carolina, ele perdia o senso. "Cuide da sua vida", disse gelando a voz.
Você e sua querida e amante deviam se preocupar uma com a outra e não com quem você vai se divorciar. Ela tentou se afastar. Gustavo segurou a sua mão. Está fazendo isso para me desafiar, não é? Só porque me recusei a te dar um centavo. Bem, 50 milhões de reais. Eu vou te pagar isso como indenização pelo divórcio, desde que peça desculpas a mim e a Carolina agora. Lorena olhou para o sorriso arrogante de Carolina. Depois, ergueu o queixo, fitando direto os olhos do marido. Eu já pedi o divórcio, Gustavo. E os seus 50 milhões não significam nada para mim. Nunca vou me curvar diante de você. E de vocês. Ele ficou atônito. Lorena, a mulher que dizia amá-lo, que estivera colada nele por 6 anos, havia entrado com o pedido antes dele. Isso o desconcertou. Ele é que deveria pedir, não o contrário. Você está testando a minha paciência, Lorena. Ameaçou com olhos frios. No fim do dia, você sabe do que eu sou capaz. E você, Gustavo, não faz ideia do que eu sou capaz. Ela devolveu sem um tremor de medo. O que vai fazer? Me destruir? Arruinar minha reputação? Acabar com os negócios da Melissa ou algo assim? Tente encostar um dedo nas pessoas que eu amo. Tente e veja como isso termina. As ameaças dela pouco pareceram abalar Gustavo. Ele já lidara com lobos maiores. Abriu a boca para retrucar, mas Melissa apareceu e cortou a cena. O que eles estão fazendo aqui? Eu não me importo. Vamos embora, Lorena. Não suporto este ar poluído pelo cheiro de idiotas. Sem dizer mais nada, Lorena pegou a mão da amiga e se afastou. Gustavo queimava de raiva. Quem ela pensava que era para tratá-lo assim? Só de lembrar o que ela fizera, o sangue fervia. Sem hesitar, pegou o telefone e ligou para o assistente. Você já reuniu os documentos para garantir a compra da Zara Cosméticos? Desculpe, senhor. A venda já foi feita para alguém misterioso. Maldição. Descubra agora qual grupo detém os direitos da Zara Cosméticos. Sim, senhor. Imediatamente. Encerrada a chamada, Gustavo caminhou em direção à saída, ignorando Carolina, que o chamava aflita. Foi quando viu o cabelo castanho ondulado e o vestido preto entrando num Mercedes preto. Lorena. Ao lado dela, um homem mais velho, de terno impecável, entregou-lhe um cartão preto premium. O estômago de Gustavo se revirou. As palavras de Carolina martelaram. Ela vai procurar um homem para sustentá-la. Não era de espantar que Lorena tivesse rejeitado 50 milhões. Na cabeça dele, ela havia arrumado um velho da lancha e ainda usava, sem pudor, o título de esposa. Quis alcançá-la, confrontá-la. O carro partiu. Pela segunda vez naquela noite discou um número. Não o do assistente, mas o de um detetive particular. Senhor Tavares de Lacerda, atendeu o homem. Quero um relatório completo sobre Lorena Cavalcante. Tudo. Estilo de vida atual. Onde esteve, com quem tem contato, o que anda fazendo. Você tem 24 horas. Ou pode dar adeus à carreira que construiu. Sim, senhor. Sua esposa pode achar que escapou de um flagrante, mas em breve... Ex-esposa. Ele rosnou, encerrando a chamada. Dias se passaram desde que Lorena enviara os papéis do divórcio. Gustavo ainda não havia assinado. Ela ligou para o advogado. Ele ainda não assinou? Lamento, senhora. Ainda não. Encontramos resistência. O juiz sugere que a senhora se comunique com o senhor Gustavo primeiro. Lorena riu de raiva. Gustavo tinha sido o primeiro a exigir o divórcio. Agora criava obstáculos. Respirou fundo. Se ele queria jogar, ela também sabia jogar. Entendi. Vou encontrar o Gustavo. Pegou a bolsa e dirigiu até a empresa Tavares de Lacerda Corporação. Mal atravessou as portas giratórias e ouviu atrás de si uma voz desagradavelmente familiar. Lorena! Lorena! Ela se virou.
Lúcia Alcântara, mãe de Gustavo, e Patrícia Tavares de Lacerda, irmã dele, aproximavam-se com passos duros. Eram parte da dor que Lorena carregara durante todo aquele casamento. As duas nunca gostaram dela. Diziam que Lorena era órfã, que não combinava com um homem feito como Gustavo. "O que está fazendo aqui, garota?" Patrícia agarrou o pulso de Lorena com força. "E vestida como empregada, quer desonrar meu irmão?" Cuspiu Lúcia, com desdém. Lorena baixou os olhos para a própria roupa. Jeans azul de cintura alta, blusa branca, cardigan listrado. Empregada? Era risível. Mas vindo de Lúcia, nada surpreendia. Desta vez, porém, Lorena não ficaria imóvel ouvindo humilhações. Soltou a mão com firmeza, surpreendendo as duas. "Eu prestaria mais atenção no que digo, se fosse vocês." As palavras frias e nítidas fizeram os olhos de Lúcia vibrarem de surpresa. "Olha só, a atrevida!" rosnou. "Esqueceu o seu lugar na vida do meu filho? Como ousa ser tão arrogante comigo?" Lorena permaneceu em silêncio. O olhar de gelo foi suficiente para irritá-las. "Não devia nem estar viva se não fosse pelo meu avô que a acolheu", Patrícia zombou. "Saia agora." Lúcia ergueu o queixo. "Não ouse incomodar meu filho. Fique em casa, ou vou exigir que ele se divorcie de você." "Não será necessário", Lorena interrompeu, erguendo um envelope pardo. "Assim que isto for assinado, não terei nada a ver com vocês, Tavares de Lacerda. Não olharei na cara de vocês, mesmo que implorem." Lúcia e Patrícia se entreolharam, atônitas. Como Lorena ousava exigir o divórcio? Antes que pudessem responder, as portas giratórias se moveram e vários seguranças de preto surgiram. No centro, protegido como um tesouro nacional, estava Gustavo, ao lado de um homem de meia idade. Um cliente valioso. Ele não queria que nada arruinasse os negócios. "O que está acontecendo aqui?" A voz de Gustavo cortou o átrio. Os olhares se voltaram para ele. E pela primeira vez em muito tempo, Lorena ergueu o queixo, pronta para, enfim, colocar um ponto final naquilo que a destruíra por 6 anos. O som da voz de Gustavo fez todas as mulheres se virarem em sua direção. Ao ver Lorena, um senso de vitória inflou em seu peito. "Viu só?" pensou. "Tudo o que eu fiz foi um pequeno truque e ela viria se render." Na cabeça dele, o suposto sugar daddy dela não passava de um novo rico sem coragem para desafiá-lo. "Essa mulher é louca, irmão!" Patrícia Tavares de Lacerda gritou. "Disse que veio aqui para se divorciar de você. Que ridículo!" O rosto de Gustavo escureceu de imediato. Lorena aproximou-se com a cabeça erguida e lhe entregou os papéis do divórcio. "Você achou que eu viria implorar, Gustavo?" Ela debochou, firme. "Você não é o rei do mundo. Sugiro que desça do seu pedestal. E já que estamos aqui, não se esqueça de comparecer ao tribunal." Os olhos de Gustavo piscaram, irritados. Lorena virou-se para sair. De repente, Lúcia Alcântara a agarrou e lhe deu um tapa. "Como ousa falar assim com o meu filho, sua..." O estalo ecoou no átrio. Lorena lambeu o canto da boca e sentiu o gosto do próprio sangue. Sem hesitar, devolveu o tapa com força. Lúcia caiu no chão e as joias do cabelo voaram a vários metros. "Como ousa bater na minha mãe?" Gustavo berrou, correndo para ajudar Lúcia a se levantar. "O que te deixou assim tão grosseira?" "Na mesma moeda, Gustavo," Lorena disse fria. "Eu sou justa." Ele sustentou o olhar dela, e algo doeu no peito. Era assim que a tratavam quando ele não estava por perto? "Irmão, por que está parado?" Patrícia guinchou. "Essa louca acabou de bater na mamãe. Vamos mandá-la para a cadeia." Ela avançou, mãos erguidas, pronta para arranhar o rosto de Lorena. Foi impedida por um homem de meia idade, que até então acompanhava Gustavo discretamente. "Basta!" A voz de Márcio Azevedo soou grave. "É assim que você administra sua família?
Senhor Tavares de Lacerda? Permite que mãe e irmã intimidarem sua esposa? Não me espanta que essa senhora queira se divorciar. Ele respirou fundo, desviando o olhar para Lorena, como quem reconhece algo que os outros fingem não ver. Vou reconsiderar a minha cooperação com a sua empresa. As palavras dele fizeram Lúcia e Patrícia entrarem em pânico. Márcio Azevedo era um ovo de ouro aos olhos de Gustavo. Por favor, senhor Márcio, não foi culpa do meu filho. Lúcia apressou-se, a voz trêmula. Eu fui impulsiva. Podemos pedir desculpas a ela. Patrícia empalideceu. Jamais imaginou ter de se curvar diante de Lorena. Sob o olhar cortante da mãe, murmurou: Peço desculpas. Ouvir aquilo de quem a havia amaldiçoado por 6 anos arrancou um riso seco de Lorena. Não era o bastante. Faltava alguém. Ela se virou para Gustavo. E você, senhor Tavares de Lacerda? Ele rangeu os dentes. Não exagere, Lorena. Então vai se esconder atrás das mulheres? Ela o encarou com puro desdém. Os punhos dele cerraram. Por fim, as palavras saíram num sussurro. Eu sinto muito. Muito bem. Lorena assentiu, mínima. Com a palma, tirou uma poeira imaginária do terno dele. E não se esqueça de assinar os papéis do divórcio a tempo. Está bem? Sem esperar resposta, virou-se. Márcio Azevedo a alcançou com 2 passos. Então, nossa cooperação pode continuar, disse, colocando-se ao lado dela. Senhora Lorena, posso oferecer uma carona? Gustavo não tirava os olhos dos dois. A cobra maldita se erguia ao primeiro sinal de atenção de um homem? Lúcia passou a mão pelos cabelos, tentando recompor a dignidade. Então essa sua querida esposa pretende arrumar mais um sugar daddy? Que nojo! Resmungou. O celular de Gustavo vibrou. Ele ligou para o investigador. As suas 24 horas expiraram ontem às 9 da noite. Do outro lado da linha, a voz soou aflita. Por favor, me perdoe por não ter ligado antes, senhor Tavares de Lacerda. Tivemos um problema. Os dados da senhora Lorena estão sendo fortemente protegidos. O quê? Exatamente como o senhor ouviu. Algum poder misterioso está protegendo as informações da senhora Lorena. Gustavo desligou, rosnando. Incompetente! Virou-se para o assistente. Então, já tem as informações que pedi? Sim, senhor. Hoje de manhã descobri que a Zara Cosméticos foi comprada pelo Grupo Cavalcante. E há pouco recebi uma chamada de um funcionário. A nova gerente será a senhora Lorena. Gustavo empalideceu. Como assim, Lorena? Gerente de uma empresa do Grupo Cavalcante. Isso não pode ser. É como eu disse, senhor. Ela ainda não assumiu o cargo, mas a informação é confiável. Ele mirou o envelope pardo sobre a mesa, contendo os documentos do divórcio, porque tudo começava a dar errado depois que ele pediu o fim. O que você está escondendo de mim, Lorena? Bateu o pé, nervoso. Na mente, voltava à última conversa, a maneira como ela parecera ansiosa para se divorciar, para se unir, talvez, a um de seus supostos sugar daddies. A fúria voltou a ferver. Ele não permitiria que ela se safasse, nem facilitaria o divórcio. Eu sabia que não deveria ter me casado com ela, murmurou. Sempre foi uma cobra. E ao dizer isso, a memória o puxou de volta. Foi no primeiro ano de faculdade. Durante uma prova, recebeu uma ligação. O avô, Afonso Tavares de Lacerda, havia desmaiado devido a um ataque cardíaco. Ele largou tudo e correu ao hospital. Quando chegou, Afonso já estava fora de perigo. Ao lado dele, Lorena, que afirmara estar por perto no momento do ataque e, coincidentemente, ter ajudado. Gustavo não engoliu a coincidência. Coisas assim, pensou, só acontecem em novela. Mas Afonso acreditou nela.
E sensibilizado com a história da jovem que perdera os pais e passava por dificuldades financeiras, matriculou-a na mesma universidade que ele e Carolina. Quando Gustavo reclamou, Afonso respondeu: acostume-se com a presença dela, afinal será sua esposa. Ela salvou a minha vida. É o mínimo que podemos fazer. E assim foi. Lorena desempenhou, com perfeição, o papel de esposa. Cozinhava, cuidava da casa, cumpria as obrigações conjugais, fazia tudo com um sorriso doce, sem reclamar. Em certo momento, Gustavo quase admitiu: ela era a dona de casa que qualquer homem desejaria. Então Carolina, banida ao exterior por Afonso, reapareceu e contou a verdade, que Lorena teria manipulado o avô. O desgosto quase custou a vida de Carolina, que ficou meses no hospital. Ela sobreviveu, mas com consequências. Consumido pela culpa, Gustavo passou a encontrar Carolina para acompanhar a recuperação. Nada demais, dizia a si mesmo, até descobrir que Lorena colocara alguém para vigiá-lo. Pronto, pensou, a verdadeira face, uma esposa fingida, insegura, que não respeita a privacidade do marido. Na noite do aniversário de casamento, Lorena lhe enviou uma mensagem. Ele explodiu. Resolveu dar uma lição. O divórcio seria um susto perfeito para fazê-la implorar. Mas, para sua surpresa, ela aproveitou para se envolver abertamente com outros homens. Ao menos, era assim que ele via. O orgulho dele sangrou. O ego, mais ainda. Uma cobra sempre será uma cobra, martelava. Os dias passaram. Agora não havia saída. O juiz intimara as partes. O divórcio aconteceria no dia seguinte. Gustavo tentara de tudo para dificultar, mas chegara a hora. Às 9 horas da manhã seguinte, ele estava de pé diante do Tribunal Civil, pronto para assinar. Ao centro, sentada com postura impecável, estava sua esposa, ou melhor, futura ex-esposa. Certo, começou o juiz folheando os arquivos. Como ambas as partes concordaram com o divórcio, resta apenas a assinatura. Por favor, venham à frente. Lorena assinou sem hesitar. Gustavo foi mais lento, os olhos frios, insensíveis. Parte dele queria se agarrar a uma esperança tola. Parabéns, disse o juiz por fim. O divórcio foi concedido. Vocês estão oficialmente divorciados. Por favor, podem se retirar. Viver sem Gustavo parecia inimaginável para a Lorena do passado. Quando Lúcia ameaçava fazê-lo se divorciar, ela se acovardava, chegava a limpar os sapatos da sogra, implorando por piedade. Tinha medo da vida sem ele. Mas agora não eram mais marido e mulher. E Lorena percebeu, a vida sem Gustavo não era ruim. Pelo contrário, era melhor do que esperava. Não havia quem a degradar ou humilhar. Não precisava passar o dia inteiro se arrumando na esperança de conquistar um olhar que nunca vinha. O início foi estranho, mas, em um mês, acostumou-se. Acostumou-se ao próprio silêncio, ao controle da própria vida. E, finalmente, deu o primeiro passo para melhorar, sem ser julgada. Poucos dias após o divórcio, começou a se preparar para assumir o cargo de gerente de filial. Enquanto isso, Gustavo passava noites insone, sentindo o vazio do lado esquerdo da cama. O perfume de Lorena parecia impregnar os lençóis. Quanto mais tentava afastar o fantasma, mais ele voltava. Ele ainda a amava. Não podia, mas amava. E para suportar, repetia a si mesmo: Lorena era uma cobra, uma oportunista, uma mulher que se entregava ao primeiro que cruzasse seu caminho. Sacudiu a cabeça, ajustou a gravata diante do espelho. Era hora de seguir em frente. Carolina era a mulher certa, doce, confiável, aprovada pela mãe e pela irmã. Naquela noite, tomaria a decisão definitiva. Pediria Carolina em noivado. Ao chegar ao apartamento dela, ouviu vozes. Reconheceu na hora Lúcia e Patrícia.
Preparava-se para entrar quando um nome, lançado no ar como faca, o congelou. Lorena. Silêncio. Depois, a gargalhada fria de Lúcia. Aquela teve o que mereceu. Nosso plano funcionou perfeitamente. Gustavo acreditou em cada palavra que contamos. Ele jamais vai descobrir que Lorena foi atrás do nosso dinheiro, completou Patrícia com satisfação venenosa. O chão sumiu sob os pés de Gustavo. E pensar que eu fazia aquela miserável limpar meus sapatos, continuou Lúcia, sádica. Eu a ameaçava. Se contar ao Gustavo que você o trai, eu te destruo. Agora, ele está livre para se casar com você, Carolina. Lorena nunca foi digna dele. Uma órfã, sem família, sem nada. O mundo de Gustavo parou. O nojo, a revolta, a culpa subiram pela garganta grossas, quase um grito. Tudo o que acreditara era mentira. As responsáveis pela ruína do casamento estavam ali, celebrando a própria vitória. E o nome de Lorena, cuspido como ofensa, queimou no ar, como se quisesse lembrá-lo de tudo o que ele não enxergou. Do outro lado da cidade, uma mulher limpava as últimas gotas de um passado cruel, pronta para ser quem sempre foi. Lorena Cavalcante. O mundo de Gustavo ruiu em silêncio. O nojo, a revolta e a culpa se misturaram em sua garganta como um grito sufocado. Tudo em que acreditou, tudo o que o fizera odiar Lorena, era mentira. E as responsáveis por sua ruína estavam ali, celebrando a própria vitória. Ele sentiu um impulso quase incontrolável de procurar Lorena, dizer que ainda a amava, pedir perdão por cada palavra dura, por cada acusação injusta. Mas antes de ceder ao desejo, a lembrança das palavras do investigador ecoou. Algum poder misterioso está protegendo os dados pessoais de Lorena. O que aquilo significava? O que mais ele não sabia sobre ela? Quem era de fato Lorena? Gustavo sentou-se pesadamente numa poltrona, passando as mãos pelo rosto, frustrado. Precisava pôr os pensamentos em ordem antes de agir. O coração exigia respostas, mas a razão alertava. Havia algo muito maior por trás de toda aquela história. O que escondiam dele? E mais importante, quem realmente era Lorena? Ainda assim, as palavras do juiz martelavam na mente. O divórcio foi concedido. Em poucos meses, Gustavo não passaria de lembrança. Era o que tentava repetir a si mesma. Ele partira seu coração sem piedade, sem hesitação. Então, por que a dor não passava? Por que aquele amor parecia impossível de apagar? Uma lágrima traiçoeira desceu pelo rosto. Antes que pudesse enxugá-la, a porta do escritório se abriu. Melissa entrou sorrindo, mas a expressão mudou ao ver a amiga chorando. Lorena, por que não conta a verdade para o Gustavo? A voz veio carregada de compaixão. Você ainda pode salvar esse casamento. Vocês ainda podem ser felizes. Lorena ergueu o olhar, firme. Não, Melissa. Gustavo jamais saberá quem eu realmente sou. Ele nunca pode descobrir que sou a única herdeira da maior fortuna deste país. Melissa suspirou desapontada. Lorena, porém, manteve o olhar duro. Se um dia voltarmos a ficar juntos, disse baixo, será porque ele me reconheceu pelo que sou e não pelo que eu tenho. Os dias arrastaram-se. Gustavo evitou confrontar mãe, irmã e Carolina. A vingança, ele prometeu a si mesmo, viria depois. Agora, havia algo maior crescendo dentro dele. A inquietação, a necessidade de falar com Lorena. Ele precisava de respostas. Mais do que isso, ela precisava saber a verdade, que ele a amava, que nunca esteve com Carolina, que nunca traiu o casamento. Com as mãos trêmulas, discou o número dela. O coração martelou no peito ao ouvir o sinal de chamada. Será que Lorena atenderia? Atendeu. O que você quer, Gustavo? A voz dela veio gelada. Não temos mais nada a dizer um ao outro. O peito dele apertou,
mas a determinação foi maior. Pelo contrário, Lorena, eu tenho muito para dizer. Antes de qualquer coisa, ainda te amo. E quero que entenda, eu nunca te traí. Nunca estive com a Carolina. Tudo aquilo em que você acreditou não aconteceu. Se você não acredita, obrigo a me ouvir enquanto eles te contam a verdade. O fôlego de Lorena prendeu. Gustavo não a deixou escapar. Eu nunca quis esse divórcio. Fui um tolo, estava cego, envenenado contra você. Pedir o divórcio foi um teste. Só percebi tarde demais o erro. Do outro lado da linha, Lorena ficou imóvel. O choque percorreu o corpo inteiro. Ele ainda a amava? Ele nunca a traíra? Precisamos nos encontrar. A voz de Gustavo veio firme, urgente. Quero te contar toda a verdade, mas você também precisa me contar toda a verdade. O coração de Lorena pulsou descompassado. Os olhos marejaram. Respirou fundo. Está na hora de toda a verdade vir à tona, sussurrou. Eu aceito me encontrar com você. Gustavo olhava para o relógio impaciente. O tic-tac dos segundos martelava. Sentado no café, os olhos vasculhavam o ambiente, mas a atenção estava na rua. Esperava por Lorena. Hoje tudo mudaria. A verdade, toda a verdade viria à tona. Ele não viveria mais cercado de mentiras, manipulações e segredos. Mãe, irmã, Carolina, tudo o que acreditara desmoronara. E Lorena, por mais que a amasse, percebeu que não sabia nada sobre ela. 6 anos de casamento e ainda assim ela carregava um segredo. Isso terminaria ali, chega de joguinhos. Pela primeira vez, ele falaria como homem e assumiria seus erros. Perdido nesses pensamentos, ele a viu pela vidraça. Lorena descia de um Mercedes, o mesmo que ele já vira outra vez. Com ela, o mesmo homem que certa noite lhe entregara um cartão. Na época, Gustavo pensara, Sugar Daddy. O peito apertou. Conteve-se. Desta vez, esperaria que ela esclarecesse tudo. Quando Lorena entrou, ele se levantou devagar. A voz saiu firme, carregada de emoção. Fico feliz que tenha vindo. Foi uma escolha sábia. Ela o fitou hesitante. Os olhos traziam mágoa e curiosidade. Gustavo respirou fundo. Eu descobri tudo. Minha mãe, minha irmã e a Carolina fizeram de tudo para nos separar. Mentiram, me manipularam. Eu fui um idiota por acreditar. Quis te testar. Quis saber se você lutaria por nós. Foi um jogo estúpido. Eu me arrependo. Ele segurou a respiração por um instante. Agora, por favor, me responda. Quem é você, Lorena? E quem é aquele homem na Mercedes? Lorena sustentou o olhar dele. Então ergueu o queixo e respondeu sem hesitar. Meu nome é Lorena Cavalcante. Sou a filha única da família Cavalcante. A tensão no ar ficou palpável. Gustavo mal conseguiu respirar. E aquele homem na Mercedes... Ela continuou, calma. Trabalha para mim. Meu avô é Miguel Cavalcante. Eu sou a única herdeira do império dele. Vergonha. A palavra ardeu. O homem no carro trabalhava para ela. Não era um sugar daddy. Não era amante. Nada do que ele imaginara. O sangue de Gustavo gelou. O peito subia e descia numa respiração pesada. Ele estava errado. Julgara Lorena errado. Respirou fundo. A voz saiu grave, contida, doída. Estivemos casados por 6 anos, Lorena. Por que escondeu sua identidade de mim? Os olhos dela brilharam por um instante, mas a expressão continuou firme. Meu avô me obrigou a fazer isso. Ele tinha certeza de que eu nunca conseguiria fazer você se apaixonar por quem eu sou. Achava que você me amaria pelo que tenho e não pela minha essência. Gustavo apertou os punhos. As peças começavam a se encaixar, mas ainda havia perguntas queimando. E por que você salvou o meu avô? O olhar de Lorena se suavizou. Um sorriso amargo tocou os lábios.
Sempre pensei que você achasse que fiz aquilo por dinheiro, mas se eu já era tão rica, o que eu esperaria ganhar? Ela respirou, mergulhando nas lembranças. Eu não sabia quem ele era. Eu estava ali por acaso. O seu avô teve um ataque cardíaco e eu simplesmente estava no caminho. Fiz o que qualquer ser humano faria. Eu nunca quis ganhar nada, Gustavo. O silêncio pesou entre os dois. O peito de Gustavo apertou ainda mais, e outra pergunta ferveu na garganta. E por que você suportou tudo? Lorena franziu a testa. Ele continuou, quase num sussurro. Minha mãe, minha irmã, a Carolina. Elas te humilharam, te maltrataram. Você ficou em silêncio, por quê? Uma sombra de dor atravessou o rosto dela. Porque eu não queria te perder, disse, com a voz quase a quebrar. Tudo o que eu suportei foi para não te perder. Eu tinha medo que se eu revidasse elas te virariam contra mim e no fim elas conseguiram. As palavras de Lorena atravessaram Gustavo como faca. Tudo desabou. Ela suportara por amor e ele fora um idiota. A culpa o engoliu. O medo veio depois. Esmagador, frio, medo de tê-la perdido para sempre. Você cresceu cercada de amor. Dinheiro nunca foi problema. Por que se casou comigo? A voz dele vacilou, nua. Lorena fechou os olhos por um segundo, como quem junta coragem, e então confessou. Porque eu era jovem e estúpida. Ergueu o olhar úmido. Eu me apaixonei por você no primeiro dia em que te vi. Você nem sabia que eu existia. O seu dinheiro, a sua reputação, nada disso me importava. Ela respirou de novo, agora fria. É seguro dizer que me arrependi. As palavras acertaram Gustavo no peito. Arrependida, do amor, do casamento. Os olhos dele queimaram. Ele se inclinou, as mãos envolvendo as dela, sem jogos, sem máscaras. Lorena, por favor, eu mudei. Me dá uma chance. Desta vez, sem mentiras, sem permitir que ninguém nos manipule. O silêncio se estendeu, denso. O coração dele gritava. E antes que Lorena respondesse, Gustavo fez o que a alma pedia. Beijou-a. Foi um beijo intenso, desesperado, carregado de tudo o que palavras não alcançam. Lorena tentou resistir, tentou fugir do passado que ardia. Mas cedeu por um segundo de lembrança, de amor que nunca morreu. Ela se afastou, ofegante, as mãos tremendo. Prove, sussurrou. Prove que mudou. Dias depois, um anúncio inesperado percorreu a alta sociedade. Gustavo Tavares de Lacerda daria uma grande festa naquela noite. Os convites traziam uma frase curta, intrigante. Estão todos convidados à minha casa. Hoje celebrarei o meu noivado. Sejam bem-vindos. Na mansão Tavares de Lacerda, Lúcia Alcântara e Patrícia Tavares de Lacerda mal continham a euforia. É claro que ele vai anunciar o noivado com você, Carolina, sorriu Patrícia. Ele deve estar preparando uma surpresa, completou Lúcia, satisfeita. Você precisa estar deslumbrante. Carolina apertou o convite contra o peito. Eu venci, pensou. Lorena era passado. A mansão reluzia. Lustres de cristal derramavam luz dourada sobre arranjos exuberantes. Taças tilintavam, perfumes raros preenchiam o ar. Empresários, socialites e políticos circulavam, ansiosos pelo grande anúncio. O salão silenciou quando Gustavo surgiu no alto da escadaria, impecável no terno sob medida. Ele caminhou com passo seguro, microfone em mãos. Carolina sorriu, pronta para ouvir o próprio nome. A voz de Gustavo cortou o salão. Senhoras e senhores, permitam-me apresentar a minha noiva, Lorena Cavalcante. Um murmúrio de choque varreu a sala. Todos os olhares se voltaram para a grande porta.
Lorena entrou, deslumbrante, num vestido que exalava poder e elegância. Ao lado dela, Miguel Cavalcante, o avô, presença que impunha respeito. Carolina ficou pálida. Lúcia e Patrícia se entreolharam, sem ar. Gustavo entregou o microfone a Lorena. Ela respirou fundo e começou. Vou contar a vocês a verdade, toda a verdade. Falou da juventude, do amor avassalador por Gustavo, do dia em que salvou Afonso Tavares de Lacerda sem saber quem ele era. Contou que o próprio Afonso lutou para impedir a união de Gustavo com Carolina. Revelou que Carolina aceitara dinheiro para se afastar. Revelou que a doença dela fora uma mentira. Revelou as manipulações, as chantagens, os telefonemas torpes. E, por fim, revelou o próprio segredo. Meu avô, Miguel Cavalcante, sempre foi contra o meu amor por Gustavo. Ele quis provar que Gustavo não me amaria de verdade se soubesse quem eu era. Por isso, me obrigou a esconder a minha identidade. A voz de Lorena ficou firme. Eu precisei me passar por uma órfã, sem nada para ter certeza de que ele me escolheria pela mulher que sou e não pela fortuna que carrego. O salão prendeu a respiração. Lúcia cambaleou. Patrícia perdeu o chão. Carolina tentou se esconder no próprio vestido. As máscaras haviam caído. Miguel Cavalcante tomou o microfone. A voz grave encheu o ambiente. Eu só apoiei este noivado sob uma condição. Todos se curvaram para ouvir. Vocês duas, Lúcia e Patrícia, vão lavar os pés de Lorena, pedir desculpas e agradecer porque, na sua infinita bondade, minha neta me impediu de arrastar a família Tavares de Lacerda à miséria. O choque foi geral. Lúcia olhou para Gustavo, o último fio de esperança. Meu filho, você não vai permitir isso, vai? Gustavo não hesitou. Sinto muito, mãe. Sinto muito, Patrícia. Vocês merecem. Empregados entraram com uma grande bacia prateada, água morna e perfumada. Lúcia, trêmula, ajoelhou-se primeiro. Patrícia fez o mesmo, vermelha de vergonha. Mãos que humilharam agora lavavam. O tempo pareceu parar. Cochichos cortavam o silêncio. Por fim, Lorena ergueu a mão. Basta. As duas pararam atordoadas. A voz de Lorena veio limpa, sem rancor. Creio que daqui em diante saberão como me tratar. Lúcia a encarou, olhos marejados. Seja bem-vinda novamente, à família. Patrícia assentiu, engolindo o orgulho. Gustavo aproximou-se de Lorena, o olhar úmido, verdadeiro. Eu errei. Perdão. Obrigado por me dar outra chance de ser o homem que você merece. Lorena inspirou, longa. O salão, a luz, os olhares. Tudo pareceu afastar-se por um instante. Ela voltou ao menino que ela amou no primeiro olhar e ao homem que, por fim, escolhia a verdade. Lembrou-se do toque do avô Afonso, do pedido de Miguel, de cada lágrima e cada cicatriz. Então, pousou a mão sobre o coração de Gustavo. Não me perca de novo. Ele a envolveu. O aplauso estourou pelo salão, mas os dois só ouviam o próprio respirar. Ali, no meio do brilho e das feridas, a história encontrava um recomeço. Sem contratos, sem mentiras, sem obrigações. Apenas amor. Um amor que agora conhecia o peso da verdade. Meses depois, Lorena Cavalcante e Gustavo Tavares de Lacerda se casaram novamente, desta vez por escolha. O homem que um dia se revoltara contra o casamento arranjado de Afonso, agora o agradecia em silêncio. Não porque Lorena fosse ainda mais rica do que ele jamais imaginara, mas porque, no fim, o velho enxergara o que ele não foi capaz de ver: a bondade, a força, o coração puro. Durante aqueles anos, Gustavo se apaixonou por Lorena sem perceber, não pelo status, não pela fortuna, mas pela mulher que ela era.
Se não fosse por Lúcia, Patrícia e Carolina, talvez tivessem sido felizes antes. Agora, ele não permitiria que nada, nem ninguém, maculasse essa nova chance. E para quem ouvira essa história até o fim, de olhos marejados, Lorena deixaria um recado simples. A vida nos quebra, o amor nos remenda, mas só a verdade nos sustenta. O salão inteiro pareceu respirar junto, e o coração de quem ouviu chorou. Não de tristeza, mas de alívio, porque às vezes o amor volta, e quando volta verdadeiro, encontra enfim o seu lugar. Como assim, minha mãe, minha irmã, Carolina? Elas te humilharam, te maltrataram. Por que você ficou em silêncio? A voz de Gustavo vacilou. Uma sombra de dor cruzou o rosto de Lorena. Porque eu não queria te perder, Gustavo. Ela respondeu, prendendo a respiração. Tudo o que eu suportei foi para não te perder. Ela baixou o olhar. A voz saiu quase num sussurro. Eu tinha medo. Medo de que, se eu revidasse, elas te virassem contra mim. E no fim, elas conseguiram. As palavras atravessaram Gustavo como faca. O mundo dele desmoronou. Ela suportou tudo por amor e ele fora cego, um idiota. O peso da culpa veio como avalanche. O que ele havia feito? O coração de Gustavo parecia prestes a explodir. Havia raiva, tristeza, culpa, mas acima de tudo um medo esmagador. Medo de ter perdido Lorena para sempre. Ele cerrou os punhos sobre a mesa e, em voz baixa, fez a última pergunta. Você é rica, cresceu em uma família que claramente te ama. Dinheiro nunca foi um problema para você. Então, por que você se casou comigo? Lorena suspirou profundamente, como quem reúne coragem para libertar uma verdade antiga. Eu era jovem e estúpida, disse. Ela ergueu o olhar. A voz vacilou por um instante antes de seguir. Eu me apaixonei por você desde o primeiro dia em que te vi. Você nem sabia que eu existia. Seu dinheiro ou sua reputação nunca me interessaram. Dessa vez, o olhar dela veio frio, distante. É seguro dizer que me arrependi. As palavras atingiram Gustavo como uma estocada. Arrependida, do amor, do casamento. Os olhos dele arderam. O coração bateu descompassado, como se quisesse saltar do peito. Lorena, por favor. Ele se inclinou, a voz carregada de desespero. Não diz isso. Eu mudei. Eu realmente mudei. Os olhos dele buscaram os dela, implorando. Me deixa provar. Me dá outra chance. Desta vez, sem jogos, sem mentiras, sem deixar que ninguém me manipule. O silêncio entre os dois ficou denso, quase palpável. E então, antes que Lorena respondesse, Gustavo fez o que o coração gritava. Beijou-a. Foi um beijo intenso, desesperado, carregado de sentimentos que nenhuma palavra alcança. Lorena tentou resistir, tentou se esquivar, mas cedeu por um segundo. Perdeu-se no gosto de Gustavo, no passado que ainda pulsava dentro dela, no amor que nunca morreu de verdade. Os dias passaram e veio o anúncio inesperado. Gustavo Tavares de Lacerda daria uma festa. Os convites foram distribuídos a toda a alta sociedade com um recado simples e intrigante. Estão todos convidados à minha casa. Nesta noite, celebrarei o meu noivado. Espero que compareçam. Serão todos bem-vindos. A notícia se espalhou rapidamente pela mansão da família Tavares de Lacerda. Lúcia Alcântara, mãe de Gustavo, e Patrícia Tavares de Lacerda, sua irmã, não continham a excitação. É claro que ele vai anunciar o noivado com você, Carolina, disse Patrícia com um sorriso triunfante. Ele deve estar preparando uma surpresa para oficializar tudo, completou Lúcia, os olhos brilhando de satisfação. Carolina, sentada no imenso sofá, segurou o convite contra o peito e fechou os olhos, sentindo o coração acelerar. Ela tinha vencido. Lorena era passado. Ergueu o olhar para Lúcia e Patrícia. As três,
trocaram um sorriso de cumplicidade. Conseguimos, Carolina, disse Lúcia, apertando as mãos da moça. Agora você fará parte da família Tavares de Lacerda. Aquela morta de fome da Lorena ficou para trás. Patrícia riu. Lúcia se levantou e alisou os ombros de Carolina. Vamos escolher o melhor vestido para você. Esta noite você precisa estar deslumbrante. Sorriu, satisfeita. A noiva do meu filho. Empresários, socialites, políticos, todos circulavam, ansiosos pelo grande anúncio. Gustavo Tavares de Lacerda era um dos homens mais cobiçados do país. Lúcia e Patrícia exalavam triunfo. Vestidas com seus melhores trajes de gala, desfilavam pelo evento com sorrisos de pura satisfação. Finalmente, tudo parecia conforme o planejado. Gustavo se casaria com Carolina, mulher de boa linhagem, vinda de família tradicional e poderosa, tão diferente, diziam elas, daquela órfã insignificante, Lorena. Lorena era passado. Carolina estava radiante. O vestido de seda carmim abraçava as curvas e o rosto exibia a confiança de quem se sentia dona do lugar. Enquanto os convidados brindavam e conversavam, ela circulava pelo salão, sussurrando nos ouvidos certos. Hoje será uma noite inesquecível. Sem hesitar, espalhou a notícia. Naquela noite, seria oficialmente noiva de Gustavo. O salão silenciou quando Gustavo surgiu no topo da escadaria principal, impecável no terno sob medida. A presença imponente e o olhar decidido quebraram expectativas. Ele segurava um microfone. Carolina, ao vê-lo, sorriu radiante, pronta para ouvir seu nome como a futura senhora Tavares de Lacerda. Então, com voz firme, Gustavo fez o inesperado. Senhoras e senhores, permitam-me apresentar a minha noiva, Lorena Cavalcante. Um murmúrio de choque percorreu o salão. Todos os olhares voltaram-se para a entrada principal. Lorena surgiu deslumbrante, num vestido elegante que exalava poder e sofisticação. Ao seu lado, caminhava Miguel Cavalcante, seu avô, um dos homens mais influentes do país. Carolina sentiu o chão desaparecer sob os pés. Ficou lívida. Mas o golpe final veio quando Gustavo passou o microfone às mãos de Lorena. Com um olhar profundo, Lorena respirou fundo. Vou contar a vocês a verdade. Toda a verdade. O salão inteiro prendeu a respiração. Ela começou do início. Falou da juventude, do amor avassalador que sentira por Gustavo desde a adolescência. Falou do destino que a fizera salvar a vida de Afonso Tavares de Lacerda naquele dia fatídico, sem imaginar que ele era o avô do homem que amava. Então, revelou o impensável. O próprio Afonso Tavares de Lacerda era contra o casamento de Gustavo e Carolina. Tentou impedir essa união de todas as formas. O salão explodiu em cochichos. Carolina, agarrada à taça de champanhe, tremia. Lorena continuou. Revelou que Carolina aceitara dinheiro para se afastar. Revelou que a suposta doença de Carolina era uma mentira. Revelou que tudo fora um jogo sujo para manipular Gustavo. E, por fim, revelou o próprio segredo. Meu avô, Miguel Cavalcante, sempre foi contra o meu amor por Gustavo. Queria provar que ele não me amaria de verdade. Por isso me obrigou a esconder minha identidade. Eu precisei me passar por uma órfã sem nada para ter certeza de que ele me escolheria pela mulher que eu sou e não pela fortuna que carrego. O silêncio foi sepulcral. Os convidados estavam chocados. Lúcia sentiu o corpo fraquejar. Carolina estava pálida como um fantasma. Gustavo mantinha os olhos fixos em Lorena, absorvendo cada palavra. Naquela noite, as máscaras caíram. Lúcia tremia. O medo a tomou por inteiro. Conhecia bem a fama de Miguel Cavalcante. Não era apenas poderoso, era implacável. E pior, era muito mais rico que os Tavares de Lacerda.
um arrepio subiu-lhe a espinha ao entender a gravidade do erro. Humilhou e fez a neta de Miguel Cavalcanti limpar seus sapatos. Agora, o seu destino estava nas mãos de Lorena. Patrícia olhou para a mãe, em pânico. Obedecera a cada ordem de Lúcia e ajudara a torturar Lorena. Agora, tudo o que restava era medo. Miguel Cavalcanti poderia destruir os negócios da família Tavares de Lacerda com um único movimento. A ruína parecia iminente. Enquanto isso, Carolina estava morta de vergonha. Todos os olhares recaíam sobre ela. Sentia-se exposta, ridicularizada. Há poucas horas gabava-se de que seria a noiva de Gustavo. Agora era motivo de chacota. Ela sabia o que escreveriam nas colunas sociais. Carolina tentou se passar por noiva de Gustavo Tavares de Lacerda, mas foi desmascarada diante da alta sociedade. E diante de tudo, Lorena permaneceu de pé. Não por vingança vazia, mas pela força de quem sobreviveu ao pior e, mesmo assim, escolheu a verdade. O ar ficou pesado, gargantas secas. Então, sem pensar duas vezes, Carolina largou a taça de champanhe sobre a mesa e saiu correndo. Ninguém sabia o que viria a seguir, mas o destino da família Tavares de Lacerda estava selado. O silêncio tomou conta do salão. Miguel Cavalcanti pegou o microfone. Sua voz grave e firme ecoou pelo ambiente luxuoso. Eu só aceitei estar aqui esta noite e apoiar o noivado da minha neta Lorena com Gustavo sob uma condição. Todos prenderam a respiração. Lúcia Alcântara e Patrícia Tavares de Lacerda se entreolharam nervosas. Vocês duas, Lúcia e Patrícia, irão lavar os pés de Lorena, pedir desculpas pelo que fizeram e agradecer porque minha neta, em sua infinita bondade, me impediu de mandar vocês à miséria. Um murmúrio de choque percorreu a multidão. Lúcia sentiu o sangue gelar. Patrícia arregalou os olhos. Elas sabiam. Miguel Cavalcanti não estava blefando. Como se restasse um último fio de esperança, Lúcia olhou para Gustavo. Meu filho, você não vai permitir isso, vai? Gustavo não hesitou. Respirou fundo, mantendo o olhar firme. Sinto muito, mãe. Sinto muito, Patrícia. Vocês merecem isso. Foi o golpe final. Sem saída, Lúcia engoliu seco. O som de passos firmes ecoou pelo salão quando os empregados entraram carregando uma grande bacia prateada, repleta de água morna e perfumada. O constrangimento era insuportável. Lúcia e Patrícia caminharam a passos trêmulos até Lorena. Cada movimento parecia um peso em suas almas, sob os olhares atentos dos convidados. Lúcia ajoelhou primeiro. As mãos tremiam ao mergulhá-las na água e começar a lavar os pés de Lorena. Patrícia, vermelha de vergonha, fez o mesmo. Gargalhadas abafadas e cochichos se espalharam pelo salão. O sabor da humilhação era amargo. Lúcia fechou os olhos por um segundo. Jamais imaginou que um dia se ajoelharia diante da mulher que tanto desprezou. Patrícia mordeu o lábio para conter as lágrimas. O tempo pareceu se arrastar até que, finalmente, Lorena ergueu uma das mãos. Basta! As duas pararam imediatamente encarando-a. A voz de Lorena veio firme, sem rancor. Creio que daqui para frente, minha sogra e minha cunhada saberão como me tratar. Lúcia olhou diretamente nos olhos de Lorena e num sussurro disse: Seja bem-vinda novamente à família. Patrícia assentiu com a cabeça, vencida. Sim, Lorena, você é muito bem-vinda. E desta vez, nós, respirou fundo, prometemos tratar você como merece. Lorena não disse nada, apenas manteve o olhar firme. No fundo sabia, a partir daquele momento, nada mais seria como antes. Desta vez era real, sem contratos, sem mentiras, sem obrigações, apenas amor. Gustavo e Lorena finalmente se casaram novamente, agora por escolha, por sentimento, por verdade.
O homem que um dia se revoltou contra o casamento arranjado por seu avô, Afonso Tavares de Lacerda, agora o agradecia em silêncio. Não porque Lorena fosse ainda mais rica do que ele jamais imaginou, mas porque, no fim das contas, o avô enxergou nela o que ele mesmo não foi capaz de ver anos atrás: a bondade, a força e o coração puro. Durante aqueles anos juntos, Gustavo se apaixonou por Lorena sem ao menos perceber. Não por status, não por fortuna, mas pela mulher que ela era. Se não fosse por Lúcia, Patrícia e Carolina, eles poderiam ter sido felizes antes. Agora, ele não deixaria nada nem ninguém estragar essa nova chance. Desta vez, tudo seria diferente. Mas naquele instante de paz e reconciliação, algo profundo despertou dentro de Lorena. Ela olhou para Gustavo, segurou as mãos dele com firmeza e disse com lágrimas nos olhos: Gustavo, o amor verdadeiro não nasce da ausência de erros, mas da coragem de perdoar e recomeçar. Hoje eu entendo que tudo o que vivemos foi necessário para nos ensinar o que realmente importa. Ele a olhou, surpreso, e ela continuou: Eu precisei perder tudo para entender que a maior riqueza da vida não está nas mansões, nem nos títulos, mas no coração de quem ama de verdade. O que vale é o que a gente constrói com o tempo, com as escolhas certas, com o arrependimento sincero e com o perdão que cura. O salão inteiro silenciou. As pessoas ouviram aquelas palavras e sentiram um nó na garganta. Era como se Lorena falasse por todos, por cada pessoa que um dia errou, sofreu e aprendeu que a vida só muda quando o coração muda primeiro. Então, com a voz firme e serena, Gustavo respondeu: Eu não quero mais viver de aparências. Não quero provar nada a ninguém. Quero apenas ser um homem melhor, por você e por tudo o que aprendi. Porque hoje eu entendo. Não é o destino que muda a vida da gente, são as decisões que tomamos com o coração. E assim, diante de todos, eles se abraçaram, não como dois que voltam ao passado, mas como duas almas que escolheram recomeçar, com verdade, com fé e com amor. A festa continuou, mas agora com outro significado. Não era mais sobre status, sobre poder ou aparências. Era sobre redenção, aprendizado e renascimento. Porque a vida, no fim, sempre dá uma nova chance a quem decide amar de verdade. E você, acredita que as pessoas podem mudar? Que o amor pode curar o que a dor um dia destruiu? Deixe seu comentário aqui embaixo e me conte o que você teria feito no lugar de Lorena. Se esta história tocou seu coração, curta, compartilhe e inscreva-se para não perder os próximos capítulos dessa jornada de emoção, perdão e transformação. Porque no fim, a vida ensina. O que é verdadeiro permanece, o que é amor floresce e o que é de Deus renasce. Até a próxima história.